Olá, boa tarde a todos. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar, né? E é um enorme prazer aqui novamente a gente estar recebendo aí a participação de vocês no nosso webinar, tá? O tema que a gente separou para essa semana é um tema importantíssimo, né? Haja visto aí até a alta audiência que a gente está recebendo, várias pessoas interessadas, porque de fato, né, é mais uma possibilidade que a gente traz aí para os consumidores de energia se empoderarem, né? Eu acho que está muito em discussão a questão do empoderamento do consumidor, geração distribuída, né? A gente está em meio a discussões aí da revisão da 482, marco legal da geração distribuída também, e no meio disso tudo aí está o consumidor, né? O consumidor que quer ali dispor, né, de tecnologia, dispor de modelos aí possíveis para poder cada vez mais ter o controle aí de como, quando consumir energia elétrica, tá? Então, essa questão de armazenamento vem exatamente de encontro a essa questão. E como a gente sempre traz, né, os especialistas do setor para tratar desse assunto, né, nada mais óbvio do que trazer aqui as figuras do Bernardo Marangon, né, Bernardo Marangon, diretor da Exata Energia, né, focado aí na parte de geradores, né, conhece tudo aí de setor elétrico, nasceu em meio ao setor elétrico, né, Bernardo? Então, vai estar discutindo aqui com a gente essas questões do armazenamento, principalmente do ponto de vista de viabilidade financeira, e também a gente tem aqui pela primeira vez participando do webinar com a gente, já, né, até professor também do nosso curso de armazenamento aqui no Canal Solar, mas em webinar é a primeira vez, né, uma honra para nós muito grande, né, professor Marangon, falando aí sobre as questões do armazenamento com relação à regulação, possibilidades, tecnologias, enfim, já gostaria aqui de convidá-los aí a dar um alô para o pessoal todo aí. Bom, boa tarde a todos aí, boa tarde a todos, acho que era primeiro você, Bernardo, mas deixa, boa tarde a todos aí, obrigado aí pela audiência, e vamos tentar aqui nessa uma hora discutir aí como o armazenamento consegue chegar aí, no caso brasileiro, que já é uma realidade lá fora, né? Então, acho que a gente vai ter bons momentos aí de discussão. Obrigado aí, Bruno. Boa tarde aí a todos os ouvintes, ao Bruno, né, pelo convite, e o professor Marangon aí, prazer estar com vocês, e vamos ver aí como que a gente pode explorar bem esse tema aí tão interessante, que certamente vai ser a nova onda de revolução do nosso setor. É isso aí mesmo, ótimo. Bom, a gente vai fazer aqui num formato um pouquinho diferente, né? O professor Marangon vai introduzir o assunto, a gente vai passar aqui alguns slides, né? Para passar algumas linhas gerais, e aí, após isso, a gente vai fazer algumas discussões, eu, Bernardo, professor Marangon, obviamente com a colaboração de vocês, que é sempre muito importante, trazendo as dúvidas, trazendo os questionamentos que vocês já têm, né? Já vieram já com esses questionamentos e também com os questionamentos que com certeza irão surgir aí durante as discussões, tá? A gente vai concentrar aqui as dúvidas na nossa área de bate-papo, né? Dependendo da versão que você tem, vai aparecer como bate-papo ou como chat, alguma coisa do tipo, né? Daqui a pouco eu dou um alôzinho para vocês aí para ficar mais fácil. Coloquem as suas perguntas aí que a gente vai introduzir na medida que as discussões forem sendo feitas, né? Ou aí no final aí das perguntas mais gerais, aí a gente reserva aí a parte final, tá? Eu já vou aqui pedir licença, eu vou aqui carregar a apresentação aqui para o professor Marangon iniciar. Professor Marangon, você já está aí na tela já para o senhor iniciar. Obrigado, Bruno. Na realidade, é coisa de 3 minutinhos, eu queria só entrar no assunto, né? Tá? A ideia do que o Bruno comentou aí é de tentar falar um pouco sobre a questão da viabilidade de armazenamento. Basicamente, aí você tem viabilidade de armazenamento, mas especificamente aqui com baterias, tá? Mas antes de a gente olhar as baterias, eu queria dar uma ideia geral, porque o tema básico, é armazenamento, inclusive a ANEEL recentemente fechou aí a tomada de subsídio 11, né, de 2020, terminou final do mês passado, e a discussão foi em torno de armazenamento, ou seja, de uma forma geral, e o que a gente pode trabalhar em termos de regulamentação para viabilizar
os investimentos aí nesses elementos que são importantíssimos aí para o sistema. Pode passar, Bruno. Bom, aí antes de falar de bateria, propriamente dito, era importante a gente tentar colocar as tecnologias hoje. O que a gente tem de armazenamento? É claro que antes, o que é o armazenamento? Armazenamento, numa forma geral, a gente vê em qualquer bem, né? Qualquer produto. Você tem o arroz, você armazena o arroz em sacos, depois coloca num lugar, num porto, e ali pronto, você vende e aquilo está armazenado. Você tem uma taxa, né, que você paga para armazenar aquele produto e pronto. No caso da energia elétrica, nós temos um problema. A gente não consegue armazenar energia elétrica em grandes quantidades. Esse é um ponto importante. A gente até armazena energia numa pilha, através da energia química, depois transforma em energia elétrica. Mas a gente não tem viabilidade econômica para grande armazenamento. Daí, construiu-se um sistema elétrico que a gente vê hoje, que a gente tem que ir lá, um gerador lá em Tucuruí, gerando energia, e a gente consumindo aqui para viabilizar esse webinar, por exemplo. Então, essa energia que está aqui, claro que ela não é gerada lá, mas ela é transportada para cá de alguma forma, tá? E a gente não carimbou elétron, não é aquele elétron de lá, mas a gente utiliza essa energia que vem de lá aqui para a região sudeste, por exemplo. Ora, então a gente tem que consumir e gerar ao mesmo tempo, e aí a gente precisa do tal dos fios para transportar isso. Ora, se eu tivesse um sistema de armazenamento perfeito para a energia elétrica, eu não ia ter sistema de transmissão nem distribuição, não precisaria, eu pegava um caminhão e transportava a energia sem problema. Mas e aí o que acontece? Quando agora a gente tem a energia, o armazenamento disponível, ou seja, ou já começando a ter tecnologia para armazenar, a gente começa a ver uma mudança de paradigma do setor. Então, por isso que o armazenamento está fazendo esse choque aí de mentalidade no setor elétrico. Bom, e aí nós temos vários tipos, o armazenamento mecânico, que é o tradicional, aí, usinas reversíveis, não vou falar em todos eles, não. Temos os eletroquímicos, que são as baterias, que a gente vai tocar aqui com maior detalhe. O químico, que aí vem o hidrogênio é a viabilidade aí do armazenamento no futuro, inclusive para o setor aí de mobilidade. Então, esse é um ponto importante. Supercapacitor, o magnético e o térmico. Pode passar. Bom, e aí, se a gente olha as aplicações, né, no setor elétrico, a gente gostaria de um armazenamento, pode ser em pequena quantidade, para a nossa casa. E aí nós vamos falar bastante sobre isso. É uma bateria pequena que você coloca na garagem e aí ela serve para o teu carro elétrico, para os appliances dentro de casa. Então, é uma pequena bateria que aquilo vai servir como um instrumento que você tem para gerenciar melhor a energia interna dentro da sua casa. Na indústria, por exemplo, nas aplicações aí, eu tenho que consumir muito num determinado momento, eu guardo energia para aquele momento, então você tem também na indústria. Nos casos off-grid, então você também tem um armazenamento que você não tem, você precisa, porque você não está conectado à rede. Mas se você olhar esse quadro aí, você olha o seguinte, que as baterias, elas acabam abrangendo vários tipos de aplicação. Tanto as aplicações de curto espaço de tempo, que eu preciso de uma energia rápida, com potência maior ali, como a sazonal, que aí é mais tempo, ou seja, eu preciso armazenar hoje, porque vamos ter período seco agora em julho, e já está acontecendo isso, nossos reservatórios, que a gente usa para armazenar, a gente já está aí no Sudeste hoje com 35%, muito baixo para quem saiu do verão, do período chuvoso. Então, se eu tivesse umas baterias boas aí, né, eu poderia armazenar essa energia para aplicar ela em julho e agosto, e aí, de repente, o preço da energia eu conseguiria estabilizar melhor. Mas, em suma, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a bateria, ela está no meio ali de duas grandes vertentes, a de curtíssimo prazo e a de longo prazo, as sazonais, que aí eu estou colocando o hidrogênio, usina reversível. Bom, dadas essas aplicações, vamos tentar ver a questão da regulação. Pode passar. Então, por exemplo, o que está fazendo a gente usar muita bateria, o armazenamento? São as usinas renováveis, né? Que o pessoal está louco com isso porque tem um problema do aquecimento global. Então, hoje, o que no Brasil a gente já tem de incentivo a renovável?
tem os 50% da tarifa de transporte e tem a comercialização do consumidor especial, que é aquele que está até maior que 0,5 megawatt, que você pode comprar de uma geração renovável, que no caso era biomassa, solar, eólica, esqueci a outra, mas tudo bem. Vamos lá, pode bater aí, ô Bruno. Bom, e aí aparece em 2012 o incentivo AGD, que é a 482. E a 482 veio para mudar a forma e trazer a geração distribuída, trazer a solar mais perto do consumidor, através do NetMeter. Outras experiências internacionais a gente pode falar, mas no Brasil foi o NetMeter, ou seja, a troca de energia, né? Eu gero num determinado momento e consumo ela em outro momento. Eu diria que a 482 criou uma bateria virtual para o sistema. E aí viabilizou a geração solar. Pode passar. E agora nós estamos vendo um outro sentido contrário, que é a revisão da 482, e tem a tarifa binômia para BT, que estão quase que entrando para dar uma freada nessa coisa que demos uma flexibilidade para a geração distribuída, e porém depois agora vem o governo, a ANEEL, e dá uma segurada. Vocês já tiveram aqui o webinar sobre a questão mudança dessa regra, inclusive o que está lá no Congresso, o que a ANEEL quer, então nós estamos numa discussão disso. E aí onde é que entra o armazenamento? O armazenamento, ele acaba botando olha, você pode vir com, tira a 482, tira a binômia, não tem problema não. Se eu tiver a bateria em casa, eu resolvo esse problema todo, não temos nem que discutir isso. A questão hoje é o preço da bateria. Pode passar. Bom, então qual é o potencial do armazenamento? Arbitragem do mercado, serviços ancilares, sistemas off-grid, que talvez é onde a gente entra com mais presença, e tem a TS11, que veio aí para dizer, olha, mas tem mais coisa que eu posso aplicar ao armazenamento. Pode ir para mais uma aí. E tem esse quadro aqui, que é o quadro basicamente da TS11, onde a gente fala, dá uma análise aí de onde a gente pode utilizar o armazenamento. Mercado de energia, arbitragem de preço, serviços ancilares, suporte de rede, ou seja, postergação de investimento em rede de transmissão. Por que postergação? Se eu trago o armazenamento para cá, eu não preciso construir muita linha de transmissão se eu tiver a geração ali perto de mim, como já tem a solar distribuída. Então, o armazenamento traz essas condições para a gente. Então, para o consumidor final, para ele tirar os picos de demanda, para ele controlar melhor, gestar melhor o custo e a energia, e a solução off-grid, que é natural, e no Brasil a gente está precisando muito, basicamente lá no estado do Mato Grosso, na região amazônica, onde a gente não vale a pena ir o sistema interligado nacional e lá nos recantos. Para que isso? Podemos resolver isso com baterias, claro, e com sistema de geração solar. Bom, era basicamente isso aí que eu queria dar uma introdução, só para a gente poder nivelar. Eu sei que a maioria de vocês já conhecem o assunto, mas vamos lá discutir com vocês aí. Eu deixei aí a parte econômica aí para o Bernardo poder também dar uma palavrinha aí. Obrigado, Bruno. Desculpe aí ter demorado o tempo aí de vocês. Não, de maneira alguma, foi excelente aqui, até para a gente permear esse assunto, né? Muito bem colocado aí pelo professor, né? Ele acaba com essas discussões, né? A partir do momento que eu consigo modular a minha entrega de energia com a demanda de energia, basicamente, né, você consegue trabalhar o teu consumo independente da rede, né? Você pode usar a rede, de repente, até eventualmente como um backup, né? Fez menos sol, né? Tá chovendo aqui em Campinas hoje, por exemplo, tá um dia nublado, né? Então talvez eu não conseguisse carregar essas baterias, a gente pode usar essa energia da rede, né? E bem legal também as questões aí das aplicações, né? A gente está acostumado, aqui a grande maioria do pessoal que está participando do webinar tem uma certeza absoluta que já é do setor e tem a ideia, né, de como as coisas funcionam, conhece muito bem a questão dos sistemas off-grid, né, que até é a essência e é o início da energia solar, né, quando a energia solar nasceu, enfim, aplicações aí onde não existe, né, o grid disponível, a rede de energia elétrica disponível, mas a gente começa a olhar para o armazenamento de uma outra forma, como até foi colocado aí a questão da arbitragem, né,
Hoje a gente já conhece a questão da arbitragem mais utilizando geradores a diesel, né? Não chega a ser bem arbitragem, né? Mas eu gero a minha energia que eu consumo no horário de ponta no momento em que a energia é mais cara, né? Então, por que não, né, eu utilizar baterias para fazer isso? Os serviços ancilares também que estão aí em discussão, né? Como é que eu posso ajudar o sistema elétrico como um todo com baterias? Depois a gente vai explorar um pouquinho mais isso daí. E até um adendo aí à questão da arbitragem, né, que foi comentada, a gente está acostumado a falar disso para consumidores do grupo A, mas com o advento aí da tarifa branca, a gente pode falar também em consumidores de residenciais, né? E aí, antes até de passar para o Bernardo para ele fazer todas essas contas e falar das questões de viabilidade, né? Existe uma dúvida, até já está começando aqui o pessoal já mandar dúvidas para a gente no chat, né? Com relação à regulação, né? Existe aí não sei se é um mito a palavra, né? Ou uma crença de que não é possível, né, eu utilizar sistemas de armazenamento em aplicações onde há, inclusive, aí a existência das redes elétricas, né? Então, eu queria que o professor Marangon aí explicasse um pouco essa questão, regulação, o que é permitido, o que não é permitido. Não sei se a pergunta foi nesse sentido. É o seguinte, hoje você vai competir o armazenamento com o grid. Acho que esse é o grande ponto, né? O grid foi construído, já está construído, então é aquela história, ele tem um monopólio de tudo que é feito em termos de energia elétrica. Então, se você vai aqui colocar a sua bateria para competir com o grid, você tem que ver direitinho, será que tem viabilidade econômica para eu colocar isso aqui na minha residência ou na minha indústria? Aí vai depender do seguinte, a construção do novo grid, ou seja, o grid que eu vou agregar a mais para poder continuar agregando nova demanda, será que eu preciso construir esse grid hoje? Ou eu posso usar a bateria para evitar esse investimento? Tá? É claro que eu não consigo agora, vamos desativar o grid e eu fico só com as minhas baterias. Não, não é assim. Então, eu acho que o grid de hoje ele vai servir mais como um integrador de geração distribuída, armazenamento, carro elétrico, que é uma demanda que está chegando aí no setor elétrico, e aí a bateria vai fazer o seu papel, ao invés de eu construir mais linha, mais poste, tá entendendo? Então, eu acho que é nesse sentido. Eu não sei se eu consegui responder, mas a ideia, ou seja, o benefício que a bateria vai dar para o setor é no sentido de olhar o setor de outro jeito e não preciso investir tanto em transmissão e distribuição daqui para frente. Eu posso otimizar melhor o que eu tenho e integrar esses recursos. Aí vem o microgrid, vem toda essa inteligência dentro do sistema que vai me possibilitar, com o que eu tenho hoje de ativos da rede, consiga fazer muito mais coisa do que eu faço hoje em termos de energia elétrica. Tá? Então, eu acho que é nesse sentido que o pessoal está indo. E aí eu uso Smart Grid, Smart Metering, uso toda essa tecnologia que a bateria vai me dar esse suporte para eu entrar efetivamente com todas essas potencialidades que a gente pode usar com a energia elétrica. Porque a energia elétrica, gente, vai ser a energia do futuro, não tem jeito. E cada vez mais. Então, nós estamos aqui nessa área, nós vamos trabalhar justamente nisso. Eu não, né? Vocês aí que estão iniciando nesse processo aí, ok? Não sei se eu consegui responder. Nós sim, viu, professor? Tem muita coisa para fazer, e aí a gente precisa dessa experiência toda. Até vou aproveitar aqui que o colega aqui, acho que foi o Fernando, né, que comentou aqui sobre, né, acabei esquecendo de dar a fonte, né, são tanto o professor José Marangon quanto o Bernardo Marangon, né, iniciaram a carreira, né, como engenheiros eletricistas, ou consolidaram elas na Unifei, né, que é a Universidade Federal de Itajubá, eu acho que tem bastante gente de Itajubá aqui, o pessoal sempre conecta em peso aí, então, fazendo justiça aí, né, citando até um outro colega aqui falou, né, faltou citar a fonte, né, que a fonte é forte ainda, né, então, está citado aqui agora. E não, ficou muito bem explicado, professor, e até assim, né, a gente costuma, né, participar de discussões, enfim, né, com fabricantes, né,
E é uma das coisas que eu vejo, assim, do setor, né, de energia solar, pessoal realmente vendo uma sinergia muito grande entre as renováveis, sobretudo a solar, que é o nosso mercado principal aí, e o armazenamento, né? O armazenamento ele cura uma dor, né, das renováveis, da questão da despachabilidade. E aí eu queria até pegar esse ponto, né, para explorar com o Bernardo, né, dentro daquelas aplicações, né, da gente como é que a gente pode utilizar, né, entrar um pouco mais em detalhes, a gente já falou em arbitragem, esse tipo de coisa, né, como entregar a energia nos momentos em que faça mais sentido, mas eu queria que você explorasse um pouco mais esse ponto, Bernardo, como que essas tecnologias de armazenamento, sobretudo de armazenamento com baterias, né, para a gente ter uma vantagem financeira para o consumidor de energia. Perfeito, perfeito, Bruno. Só continuando um pouquinho o que você estava falando, né, da complementariedade entre a bateria e principalmente a energia solar, né, todas as intermitentes são, obviamente, favorecidas, né, por você ter o armazenamento e uma forma de controlar o momento que você vai injetar na rede, mas a solar, eu diria que principalmente eu diria, mais irmã ainda da bateria, porque ela tem um fator de capacidade muito baixo, né? Ela gera muita energia num determinado momento em um espaço curto, né? Isso faz com que a rede que você tem que construir para absorver, né, essa fonte acabe se tornando muito cara, né? Porque naquele determinado momento você vai ter que transportar aquela potência de energia. Então a solar, do ponto de vista teórico, né, ela vem a diminuir um pouco o fator de carga, né, da energia solar, e você necessitar menos da rede num determinado momento, tá? Isso falando um pouquinho da parte técnica, mas como eu sou um cara mais voltado para o negócio, né, eu queria tentar explorar com o pessoal que está assistindo os modelos que já são possíveis, tá? E é interessante como a bateria é muito parecido com a solar, ela tem uma tecnologia quase que descentralizada, né? Então, você vê a mesma placa que você coloca lá num projeto enorme, né, centralizado, é a placa que você vai colocar no seu telhado. Então, por isso que é interessante essa capacidade, né, dessa tecnologia de crescer tanto da forma centralizada como da forma descentralizada. E a bateria, como o professor Marangon falou bem, ela não tem capacidade para armazenar grandes quantidades, mas se você for pensar nela de uma forma descentralizada, pode ser que ela sim consiga ter uma influência grande, né, na gestão da energia do sistema. Mas indo mais para a questão regulatória do que a gente pode já fazer hoje com a bateria, eu diria que, do ponto de vista trabalhando com a rede, né, que é a famosa arbitragem, né, da energia, a bateria, como eu tenho comercializador, eu gosto bastante da bateria porque você tem que seguir o seguinte princípio, né, o princípio básico da comercialização, seja de energia ou de qualquer outro produto. Você tem que comprar barato e vender caro, né? Então, a bateria é isso, você tem que carregar a bateria no momento que o custo é baixo, né? E descarregar ela no momento que o custo é mais caro, tá? Como que a gente consegue isso? A gente, bom, muitos conhecem, né, a alta tensão, sabem, né, há muito tempo que existe uma diferença entre o horário de ponta e o horário fora ponta, né? E o horário de ponta, em alguns lugares, é 5 vezes maior do que o horário fora de ponta, tá? Então, um negócio que já está crescendo, que já tem empresas explorando esse negócio, é o fato de você carregar a bateria no horário fora de ponta e descarregar à noite. Você quase que compete com o diesel, né? Então, o diesel é um pouco diferente, né? O que você vai analisar? O custo do diesel, que é sei lá, em torno de 800 a 1.200 reais por megawatt-hora, versus o custo da rede, né, que na maioria dos lugares do Brasil é maior do que 1.200 reais por megawatt-hora. Então, vale a pena você colocar o diesel gerando lá. E a bateria é a mesma coisa, só que aí o custo do combustível é o quanto você compra, né, qual que é o valor que você paga pela energia que você está armazenando, que no caso, na maioria dos lugares, deve girar em torno de 300 a 400 reais por megawatt-hora, e você injeta lá nos 1.500, 2.000, até em lugares tem 3.000 reais por megawatt-hora. Então você ganha dinheiro nesse delta, né? Nessa diferença de preço. Então, você analisando a bateria como uma arbitragem, isso, você vai comprar da rede no momento barato e vender no momento caro.
Uma modalidade que poucos conhecem é a tarifa branca, né, que já tem aí muito tempo no mercado, mas que acabou não crescendo da forma como se pretendia, né, e você tem horários diferentes, você tem o horário fora ponta, o horário de média e o horário de ponta, e na baixa tensão, né, na nossa casa, no comércio, que esteja na baixa tensão, pode optar pela tarifa branca, e em alguns lugares existe uma diferença muito grande, tá? Eu diria que para você fazer um sistema desse é muito parecido com o que você faz na alta tensão. Você vai consumir energia, a rede não vai entender que você está armazenando. Na hora da ponta que você quiser descarregar, você vai abrir o disjuntor e não vai injetar na rede, tá? Tem como você construir, né, um sistema dessa forma para arbitrar na tarifa branca. Aí o projeto, trabalhando junto com uma solar, aí você já entra numa competição entre o armazenamento e a eficiência da rede, né, de injeção e compensação de energia. Né? Hoje a gente tem uma rede que cobra zero, né, para a gente fazer a injeção e a compensação. Então, realmente fica muito difícil de você competir, né, dizendo na baixa tensão, com a rede, mas o que a gente tem visto, né, é um movimento grande da ANEEL de tornar esse custo alto, né, de serviço de armazenamento que a rede presta hoje. A gente tem, né, também uma discussão no projeto de lei, e, obviamente, o que sair, né, e que vai diminuir a eficiência da rede como armazenamento, vai criar um espaço para a bateria começar a funcionar, né, e você não ter excedente, não ter injeção na rede, e sim quando a energia solar gerar mais do que você está consumindo, você armazena na bateria, e aí não vai precisar mais da rede para fazer esse processo. Então, a gente tem que observar as mudanças que vão ocorrer para ver como que funciona. Na alta tensão já é diferente, né? Da mesma forma como a gente tem o fora ponta e o ponta, a solar ela não gera na ponta. Então, se você armazena na bateria e armazena o excedente, né, de geração solar na fora ponta e descarrega na ponta, você vai conseguir ter essa arbitragem da mesma forma como se não tivesse a energia solar. Tá? Então, é interessante como os modelos de negócios mais, eu diria, viáveis hoje estão presentes no tamanho pequeno, né, que é da alta tensão, na baixa tensão. E é interessante que a redução dos custos, né, da bateria, que é um negócio muito discutido atualmente, enfim, tem um custo alto, às vezes não é viável em alguns lugares, a tendência de redução, eu acho que é mais rápida do que a solar. Né? Então, se a gente discutisse há 5 anos atrás o valor de um projeto solar, ele era muito maior do que hoje. Tudo bem que a gente teve uma onda, né? Ele ficou baixo, agora ele está um pouquinho mais caro em função do dólar. Mas, enfim, ele caiu bastante se a gente olhar lá no passado. Só que a distribuição, né, dos equipamentos ela não existia. Né? Hoje a gente tem grandes distribuidores, muita concorrência, a gente tem integradores, tem empresas e tal. Então, o processo de redução do custo da bateria, eu acho que ela vai ser muito mais rápido do que o processo da redução da energia solar. E o interesse e o investimento no mundo, né, em relação a ter tecnologias mais eficientes, aplicações e modelos de negócio, o que tem sido investido, né, nesse desenvolvimento é muito alto. Então, por isso que a gente está aqui se antecipando, né, e trazendo já esse tema, mostrando alguns lugares que já faz sentido, né, porque eu acredito que em pouco tempo, em todo o Brasil, vai fazer sentido você investir nas baterias. E aí, para grande porte, aí sim, né, depois o professor Marangon pode comentar um pouco mais, eu acho que necessita, né, de regulação para que a gente consiga remunerar melhor os serviços ancilares e tenha, né, uma viabilidade mais interessante, porque o que a gente tem hoje de grande porte é o PLD horário, que começou a operar agora em janeiro, mas a gente ainda não está vendo uma grande diferença de preço entre os patamares de carga, que é o famoso comprar barato e vender caro. Né? Então, durante o dia, você tem que ter um delta que seja interessante para que você armazene em algum momento
né, e descarregue em outro momento. E a bateria também vai ser muito importante para a geração centralizada, né? O que a gente tem visto no desenvolvimento dos projetos de grande porte é uma escassez de fluxo de potência, né? Você olha uma conexão, tem mais de 10 GB de projetos solares ali competindo por essa conexão. Então, se você tiver sistemas, né, de baterias que consigam gerir melhor esse momento em que a energia solar está sendo gerada, você vai conseguir aproveitar mais esses pontos de conexão e aí viabilizar novas energias. E aí eu queria pedir para o professor Marangon, para o Bruno comentar também, a questão da transição energética, né, que é você sair, né, de uma matriz energética de combustíveis fósseis e transformar ela numa matriz elétrica, que é o caso dos carros, né, da mobilidade elétrica, que vai necessitar numa rede de investimentos em rede, investimentos em geração, e eu acho que a bateria vai ser fundamental para a gente conseguir aproveitar de forma ótima os ativos que já existem, né? Tanto de transmissão como de distribuição. Eu já vou passar essa para o professor Marangon já, né? Tá, assunto regulação, acho que tá muito bem. Na realidade, se falou aí da tarifa branca, por exemplo, a gente está com a TS2 aí, né, a tomada de subsídio 2, que o ANEEL mostra como é que foi a evolução da tarifa branca. Na realidade, 0,6% das unidades consumidoras aderiram à tarifa branca, então foi muito pouco, tá? Mas eu acho também que é o seguinte, para você aderir, você tem que saber qual é o seu perfil de consumo e muita gente não sabe. Então, como é que você avalia se vale a pena ou não, tá entendendo? Então, tem muitas essas coisas. Agora, a diferença de preço hoje, e conforme o Bernardo comentou, não está compensando em muitos lugares, tá? Para você usar a bateria para fazer a arbitragem com a tarifa branca, tá? Mas é uma coisa que vai acontecer logo, logo. À medida que a transmissão e a distribuição começarem a ficar mais estressadas, ou seja, conforme você vai aumentando a carga do sistema e estressando mais a rede de transmissão e distribuição, mais sentido faz você ter o armazenamento. Agora, qual é a outra opção que o governo sempre faz? Não, vamos construir nova linha, nova distribuição, nova subestação, tal. Será que esse é o caminho que a gente tem que seguir? Eu acho que não. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a bateria para mudar o congestionamento da rede, que hoje nos Estados Unidos se faz muito isso. Lá nos Estados Unidos tem uma briga muito grande hoje com as renováveis. Por quê? Nos Estados Unidos, basicamente são os estados que são os reguladores e basicamente é tudo térmico. Então, a geração muito próxima do centro de carga. Você não vê nos Estados Unidos grandes linhas de transmissão como a gente vê aqui no Brasil. No Brasil, a gente precisou pegar essa energia de longa distância e fez uma coisa que foi boa num determinado momento, que é a otimização energética. Então, você traz energia do Nordeste, vai para o Sudeste, joga para o Sul. Então, isso foi interessante numa determinada época. Só que hoje acabou. Hoje nós não temos mais reservatório. Nossos reservatórios estão com água lá embaixo. Então não dá para fazer essa bateria de água que a gente tinha antes. E o sistema de transmissão, o pessoal está investindo demais. Eu acho que a gente está no ponto de chegar para esses caras da EPE e dizer, olha, EPE, não fica botando tanta linha, não. Olha, não, mas aí vem o pessoal da eólica. Peraí, eu estou com eólica aqui, até da solar também, vou falar até de vocês também. Poxa, não, tem que botar 3 GB lá no agreste pernambucano, só que aí as linhas de Bom Nome lá para Paulo Afonso e para Milagres não dá suporte. E aí pronto, vai ter corte de carga. Ora, o que você tem que fazer? Gente, não tem que botar transmissão não, vamos botar armazenamento aqui, vamos otimizar o uso dessa rede aqui. Então, eu acho o seguinte, mas tem que dar um sinal econômico satisfatório para os caras, não um sinal que eles estão dando agora de tarifa que praticamente é igual para todo mundo. E está errado isso. Tá? Então, a regulação tem que mudar muito para a gente tentar otimizar os recursos que a gente já tem. Tá? E a bateria vai ser a grande vedete nessa otimização. Conforme o Bernardo falou, o solar só gera num determinado horário. Opa,
Mas aí, se a bateria tiver, ela consegue fazer a coisa. Mas aí eu puxo com outro assunto, desculpe aí, que é a 482, que é essa coisa que a ANEEL fez de alternativa 2 para alternativa 5. Uma besteira completa e assim, uma falta de visão até política do processo. É claro que eles têm a visão política, mas eu diria o seguinte, o jogo de cintura que ela não fez, de passar para 2 para 5. Gente, o que precisa ser feito ali? Hoje, Bernardo, aí o Bernardo comenta, a ponta é só 19 e 20 horas. Ledo engano. Se você entrar lá na alta tensão, no 138 kV, você já vê a ponta já para as 14 horas, 15 horas. Ora, e a ponta nesse sentido, a não ser que tenha nuvem, o solar está cobrindo essa ponte. Muito bem, tá entendendo? Então, eu acho o seguinte, botar um armazenamento, de repente não precisa ser tão grande o armazenamento, tá certo? Não precisa ser tão grande, porque a solar já está fazendo até serviço de ponta do sistema, quando essa ponta é deslocada para 14, 15 horas. Então, o estudo que a ANEEL fez na hora lá da IR 1 de 19, ela não usou isso. Então, ela computou mal os valores lá, os bilhões que ela diz que dá para o consumidor pobre, ou do rico para o pobre, que é tudo bobagem. Porque, na longo prazo, todo mundo vai ganhar com a energia solar. Principalmente agora que nós estamos à vésperas de racionamento. Escuta o que eu estou dizendo. Nós estamos à véspera de racionamento. Porque 35% nunca ocorreu isso em 30 anos saindo do período de verão. Tá? Então, eu queria colocar isso. A bateria é importantíssima, ela vai ajudar nesse processo. Agora, a gente tem que dar um empurrãozinho. E aí eu concordo com você, Bruno. A regulação da ANEEL tem que olhar isso logo. A TS11 terminou, vamos ver o que vem por aí, o que é que ela vai propor aí para dar um sinal econômico melhor aí para o pessoal que quer investir em armazenamento. Ótimo, não é isso mesmo, são pontos bem importantes. E até uma coisa que eu, pegando um pouquinho, né, queria fazer ali um adendo ali no teu início, né, da questão da arbitragem, né, por exemplo, para tarifa branca, né, e para grupo A também, né, e é uma coisa até que a gente fala bastante, né, até a gente está passando aí alguns slides aí falando do nosso curso, né, de armazenamento, a segunda edição, né, o curso aqui que é feito, uma parceria do Canal Solar com o professor Bernardo, o professor José Marangon também, e a gente fala muito dessa questão, né, de realmente, né, a gente precisa calcular a viabilidade, porque no final do dia, o consumidor, o investidor, ele tem que fazer a conta, né, e verificar se gera o valor que ele espera, né, mas tem uma conta aqui que a gente precisa levar em consideração, que a gente não está acostumado hoje a fazer para os projetos de geração distribuída, né, que é o quanto custa, né, para algum consumidor ficar sem energia elétrica, né, porque lá na geração distribuída caiu a rede, né, por regulamentação, né, os inversores eles têm que se desligar, né, e enfim, você fica sem o abastecimento, sem a energia da rede, né, fica sem energia alguma. Então, com os sistemas de armazenamento, né, então a gente tem essa possibilidade de fazer, né, de comprar na baixa, né, usar as palavras do Bernardo, vou emprestar aí, viu, Bernardo? Eu gostei muito aí, comprar na baixa e vender na alta, mas, né, também aqui resgatando uma fala do professor Marangon dos nossos cursos, né, que ele comenta, né, geralmente um projeto de armazenamento, você vai entregar múltiplas funções, né, não só fazer arbitragem, mas também garantir a continuidade do abastecimento de energia elétrica, né? Até um outro dia que a gente fez um webinário, né, com o Márcio Takata, né, da Greener, e ele teve um problema de energia, faltou energia lá para ele, e ele conseguiu fazer o webinar aqui com a gente porque ele estava conectado a um sistema de baterias, né? Então, quanto custa, né? Quanto custaria, né, para alguém ficar sem essa energia, né? Por exemplo, um frigorífico, né, que tem ali na energia elétrica a continuidade ali da qualidade do produto que ele vende, né, que é a carne, por exemplo, né, do leite que um produtor rural consome, né, ou de uma empresa que, num supermercado, né, quanto que custa ficar 1 hora sem faturar, né, tá
tá lá com todas as esteiras lá dos caixas cheias, né? Aí acaba a energia, o que você faz? Manda todo mundo embora para casa e volta depois aí que eu vou faturar, né? Então, tem essa componente aí, eu gosto de falar também porque a gente explora, né, essas questões aí no curso de identificar quem são esses consumidores que têm um preço alto, vamos dizer assim, né? Quando eles ficam sem energia. Tá? Então, também tem essa componente aí que precisa ser calculada, né? Antes até da gente passar aí explorar um pouquinho isso daí, o professor Marangon, eu queria colocar uma pergunta novamente aqui, que até tem várias pessoas, né, o Barnabé, o Matheus, o Luiz, anotei aqui os nomes, estão perguntando sobre a regulação hoje, né, se hoje, né, até a pergunta do Barnabé é bem direta, né, se eu coloco uma bateria no meu diagrama unifilar, existe alguma coisa na regulamentação atual que impede que eu conecte esse sistema com a rede? O que você está perguntando é o behind the meter, né? Você colocar a bateria atrás do medidor. Não tem problema nenhum. Claro, você tem que seguir as normas, que já existem aí, né? Talvez não tenha muita norma específica aí, mas você tem os padrões aí de curto, tal, que você pode fazer. Pode colocar tranquilamente na sua residência, no seu comércio, sem problema, tá? E aí você vai usufruir aí das questões até que o Bernardo comentou, de sinais aí tarifários que você pode usar e já trabalhar. Então, eu não preciso de regulação para isso. Agora, quando eu vou na frente do medidor, ou seja, eu vou entrar lá na subestação, aí eu começo a ter problema. Aí eu tenho que estar olhando a regulação. Pode falar, Bento. Não, só ia comentar nesse ponto aí que você não pode injetar energia, né? Sim, então você não pode. Imagina que você não tem, sei lá, geração distribuída e coloca uma bateria. Então você não pode injetar energia na rede. Então quando você for ligar a bateria para descarregar, você vai ter que abrir o disjuntor, né? E fazer como os motores a diesel fazem, né? Então quando o diesel assume, ele abre lá o disjuntor de conexão com a rede e não injeta, né? Então você ainda não consegue, como se diz, armazenar para vender, né? Você consegue armazenar para você utilizar sob o seu consumo, né? E não comprar e vender diretamente. O que a gente tem hoje de injeção é a geração distribuída. Então, eventualmente, se você tem uma geração distribuída, né, com o medidor, como se diz, bidirecional, e aí você pode injetar, aí eventualmente com um projeto solar e bateria, em algum momento, se for necessário, você consegue injetar, porque aí a rede a princípio está preparada, né, para ter uma injeção, foi estudado, né, tecnicamente o negócio. Mas, enfim, não existe uma regulação propriamente dita, né, para isso, que regule esse tema, né, mas como você está behind the meter, se você abrir o seu disjuntor, ok, não vai ter nenhum problema, a rede não vai ver, né, você injetando no sistema. Então, tomar cuidado só com isso, né, mas é possível. Tecnicamente, né? Não tem problema nenhum, tá? O problema é segurança. Por exemplo, o cara não sabe que você tem um gerador ali. Aí o inversor, a bateria entra, o inversor entra, e você está dando manutenção porque a linha tá. Aí você pode criar um problema. É mais por questão de segurança que você desliga, né? Tem que desligar por conta disso. A não ser que você já esteja preparado, ali tem uma solar, aí você vai e coloca. É isso aí. Muito bem. Até tem uma pergunta. Bruno. Oi, pode falar. Pode falar, Bernardo. Eu só ia complementar que o professor Marangon já trouxe aí o fantasma do racionamento, né? Então, a turma que está assistindo, numa eventualidade de racionamento, você vai vender muita bateria, né? Porque em alguns momentos, se tiver esse tipo de coisa, desligamento de rede, eu vou comprar uma bateria para poder ficar mais horas conectado, né? Então, é igual a caixa d'água, né? Se tem racionamento de água, você compra uma caixa d'água maior para armazenar água e utilizar. Então, numa eventualidade dessa, a bateria não tem preço, né? É conforto, valor, enfim, você sai um pouco dessa questão de qual que é o retorno do investimento, enfim. E como a gente lida com pessoas, né? Muitas pessoas tomam decisões
avaliando outras coisas, né? As pessoas não têm a minha cabeça que tudo que eu coloco dinheiro tem que haver um retorno, qual que é o retorno. Enfim, as pessoas olham isso, o conforto, qual o benefício. Acho que se, por exemplo, tiver integradores nos assistindo, quantas vezes o cliente perguntou, se eu colocar solar, então, se a rede cair, eu vou ficar tranquilo. Aí você tem que falar, não é bem assim, o inversor tem o grid tie, se a rede cair, você cai também. Então, poxa, se você trazer uma solar com uma bateria, você vai poder falar, não, é isso mesmo, se a rede cair, a bateria vai assumir, você não vai ficar sem energia. Então, assim, a bateria tem esse serviço, esse que a gente chama de intangível, né, que você não consegue valorar, né? Então, a gente, no curso, coloca bastante as questões econômicas da arbitragem e tal, mas acho que o intangível é algo que, sim, que faz as pessoas tomarem decisão, fazem as pessoas comprar, né? E acho que a bateria, assim como a solar, deve crescer muito mais de forma descentralizada, né, do que centralizada. Só um parênteses aí pelo que você falou, que eu acho super interessante. Não, e até complementando, Bernardo, assim, eu que sou um pouquinho mais da área comercial, apesar daí também de engenheiro eletricista e também como vocês dois, né, também, né, mas tem aí o comercial aí na veia, né, o primeiro ponto que eu queria te falar, né, é exatamente isso, né, a gente está acostumado a trabalhar no mercado em que a gente vai só na conta, ali no racional, basicamente, né? Hoje, vamos dizer assim, né, a energia solar, ela faz sentido porque ela, né, traz uma economia na conta de luz, né? E aí você mostra os números, mostra TIR, VPL, aquelas coisas todas aí que você é campeão aí, sabe mostrar, né? Mas a conversa ela é muito racional, né? Mas quem é da área de mais comercial aí também, né, que está me ouvindo, sabe, né, que um processo de venda ele tem muitas vezes uma carga mais emocional, né? E a bateria ela trouxe essa carga emocional que a gente não tinha lá na hora de fazer aquelas contas, né, que eram números, né? Faz sentido, não faz? A gente sabe que faz hoje, né? Mas a bateria ela começa a trabalhar com essa coisa né, e o conforto, né? O quão ruim, de novo, né? O quão ruim, o quanto que custa para você ficar sem energia elétrica, né? E até diria mais, né? As coisas que você perde, né? Não tendo a energia elétrica. Então, dá um exemplo, né? Lá em casa acabou, agora essa época de chuva, né? Acabou a energia com 2 crianças, né? Enfim, você imagina o desespero que é. Aí vai, né, tem que ir atrás de lanterna, enfim, aí não pode fazer as coisas, atrasa. Então, existe um valor aí agregado também que, né, não ter energia na hora que você precisa gera uma perda, seja essa perda financeira ou uma perda realmente do conforto, né? E até diria mais, né, você também falou no começo da tua fala, né, eu acho que o momento ideal para oferecer sistemas de armazenamento com bateria é quando teve lá uma queda de energia na cidade, no bairro, né? Procura saber onde é, né? Já um conselho aí mais comercial também, para realmente ofertar. As pessoas elas vão estar, vai estar mais latente ali a necessidade de se garantir a continuidade da energia elétrica, né? Bruno, só complementando rapidinho, um minutinho. O que você falou vale para a residência, para nós aqui individualmente, mas vale para o setor, para o sistema elétrico. A Califórnia, em agosto do ano passado, sofreu quase um blackout, porque a temperatura subiu demais e aí eles tiveram que cortar a carga realmente e ficaram um bom tempo sem energia. E aí o que o CAISO, California Independent System Operator, obrigou ao sistema de transmissão e as 3 distribuidoras lá a instalar em 4 meses, eles têm que instalar até agora, até o início do próximo verão, 500 mega de bateria. Tá? Para quê? Eles calcularam qual seria o valor para evitar um novo blackout lá. Tá? Então, veja bem, esse problema que a gente vê no nosso microcosmo, isso também pode acontecer numa cidade e numa região, tá? Então, a bateria tem sido realmente o aliado, porque, claro, eles não querem voltar para o sistema fóssil. Não, vamos colocar geração diesel aqui. Não querem. Eles estão banindo isso. Então, a solução é bateria, tá? Ok. Ótimo, é isso aí, né? Enfim, né, no âmbito do setor elétrico, né? E também eu falei muito do residencial, né? Mas as indústrias, os comércios, as empresas também possuem, né, uma sensibilidade a não ter energia elétrica, né? Hoje
quem que consegue viver sem energia elétrica, né? É um bem inelástico, se substitui pelo quê, né? Não tem, né? Então, você está realmente dando essa flexibilidade aí para o consumidor. Deixa eu só responder aqui uma pergunta, se vocês me permitirem aqui, Bernardo e professor Marangon, tem algumas perguntas aqui, o Matheus, o Bruno, né, perguntando sobre, né, uma vez então que não tem nenhum impedimento de se instalar a bateria behind the meter, né, e aí também com as colocações do Bernardo de não injetar energia na rede, se existe já uma solução própria para isso, né? Existem, né? Até uma coisa, a gente está passando aí alguns slides, é uma coisa que a gente trata no curso, né? A gente traz um case real, né, de uma aplicação com baterias, que foi instalada, né, numa grande empresa, para, entre outras coisas, fazer a arbitragem e também atuar como backup, né? Então, é perfeitamente aplicável, né? O projeto foi homologado, né, na concessionária, tem alguns cuidados, tem normativas específicas para isso, tem uma pergunta aqui também do Fausto, né, se qualquer bateria pode ser aplicada no Brasil, se a da Tesla, a da Samsung, enfim, né, existe uma norma, tá, brasileira, existem as normas internacionais, as IECs, existe uma norma brasileira para isso também, tá? Isso, inclusive, são assuntos que a gente detalha nesse curso de energia solar com baterias, né? A gente vai estar passando alguns slides, algumas pessoas perguntando aqui também, já aproveito, né? Como é que faz para se inscrever ou obter mais informações sobre o curso, tá? Vocês podem deixar aqui um eu quero, ou, né, quero mais informações, que alguns dos nossos consultores vão entrar em contato com vocês, né, mas existe sim, tá? Essas aplicações, elas já são possíveis, elas são viabilizadas, obviamente, né, tem que encontrar, dentro de tudo isso que a gente discutiu, né, alguns consumidores vão ser mais sensíveis, porque os benefícios em se utilizar armazenamento com energia solar para eles serão maiores, né, então o desafio é realmente identificar esses caras, né, e até durante o curso a gente debate muito sobre isso, traz muitos assuntos para que vocês tenham essa percepção aí de como fazer e aonde atacar, tá? Queria deixar isso Bruno, daí. acho que é importante também colocar, eu queria colocar aqui até uma provocação para você e para o professor Marangon. A gente está num momento de discussão, né, da resolução 482. Hoje a solar precisa da rede, né, então a gente tem que discutir, tem que brigar, mas a solar combinada com a bateria, ela a princípio não precisa da rede, né? Você pode fazer um projeto, né, que consiga ser independente por um bom período, né, de tempo. Eventualmente, tudo bem, se tem uma nuvem, talvez você precise da rede, mas de certa forma você começa a competir, né? A rede, que era um monopólio natural, que não tem nenhum competidor, agora tem alguém competindo, né? E acho que você oferecer essa solução nesse momento, e já é possível, né, como você disse, já tem distribuidores de energia solar que já têm produtos, né, de bateria, enfim. Você é um tema complexo, né, tecnicamente complexo. Então, quem conseguir dominar isso com mais velocidade vai beber água limpa. E como eu disse, né, rapidamente o preço vai cair e você vai oferecer, né, uma solução completa para o consumidor final, né, e ainda vai ter o intangível do serviço. Então, eu acredito que a bateria e a solar juntos, né, mudam totalmente o jogo do setor elétrico, né, que é igual, né, há mais de 100 anos. Né? Essa questão de monopólio era um negócio discutido na década de 20, né, quando começou as primeiras companhias, né, de distribuição e tal, e aí criou até história de cinema, viu? Eu não sei se você já ouviu falar do Cidadão Kane, do Mank, né, que são filme antológico, Cidadão Kane, mas um recente do Mank no Netflix, e aí ele conta a história de um cara que construiu uma opera house para a esposa dele cantar, né? E aí depois eu fui buscar, era um cara que defendeu o monopólio natural da distribuição nos Estados Unidos, quando ele montou a empresa de distribuição de energia dele. Então é um negócio tão antigo, né? E que provavelmente vai mudar. E aí a revolução vai estar na mão dessas pessoas que estão assistindo a gente, né? De você oferecer o serviço sem empacotar o negócio, ser um negócio interessante para o consumidor final e dar essa independência, né, em relação à rede. E a rede ter sim uma importância, mas agir, né, de uma forma mais competitiva, né, e não segurar o monopólio natural debaixo do braço,
né, e não tentar ser eficiente, tentar reduzir os custos de uma forma que eu diria através de um mercado, né? Então, eu queria trazer essa provocação para o professor Marangon, que é especialista nisso, né? E para você também, que entende da parte comercial, como que a gente empacota esse negócio para vender e ser, né, a solução que a ANEEL, enfim, as pessoas estão debatendo o tema da 42 não estão conseguindo chegar, né? Dizem da curva do pato, essa curva do pato com armazenamento nunca vai existir, né? Essa é a verdade. Eu acho que o empacotamento, o Musk já fez. Ele empacotou o carro elétrico, a bateria e a placa solar. Tá? Então, já é a realidade. A briga nos Estados Unidos é muito grande, lá do monopólio da distribuidora com ele, e ele é que vai quebrar esse monopólio todo lá nos Estados Unidos. Tá? Então, de uma forma geral, acho que o grande tecnologia aí é melhorar o custo das baterias mesmo, né? Nós temos várias pesquisas e investimento na China, nos Estados Unidos, Alemanha, em vários países, diminuir o custo das baterias, torná-las mais eficientes, né? E aí pode ter várias aplicações, tanto estacionária como móvel, né? Aí você vai ter um amplo range de tecnologia aí para essas aplicações, e aí você vai ter para aquele caso qual é o modelo de armazenamento melhor, qual é a bateria melhor. E eu não tenho dúvida, conforme o Bernardo comentou, nós estamos questionando hoje esse monopólio. A gente está quebrando um monopólio, começando pela distribuidora, daqui a pouco a gente chega na transmissão, tá? Então, acho que essa vai ser o momento aí, e não vai ter jeito. Ah, não, mas a transmissão tem que existir, porque a usina está lá longe, né? Daqui a pouco você vai ter um sistema de transporte aí de bateria muito rápido, ou de hidrogênio, que vai transportar isso rapidinho. Então, não vão ter mais essas linhas de transmissão aí. Mas isso é daqui a 60 anos. Eu achava que na minha geração, quando eu estava estudando sistemas de potência, eu não ia ver, eu talvez estaria estudando uma coisa que não ia ter uma sobrevida muito grande. Tá? Porque a gente estava discutindo na minha época, na década de 90, a supercondutividade, a temperatura ambiente. Porque se tivesse descoberto isso, tudo acaba. As baterias vão ficar super eficientes. Pô. Mas isso está chegando agora. Então, não vi na minha geração, mas vocês ainda vão ter ainda um pedacinho aí de sistema de potência. Daqui a pouco isso vai virar pó, tá? Não tenho dúvida quanto a isso. Beleza. E professor, do jeito que a tecnologia ela está caminhando, né, as coisas estão muito aceleradas, né? Então não ficarei nem um pouco surpreso, né, se esse timeline aí que o professor passou e se abreviasse, né? E eu acho que nosso papel é esse, é fazer acontecer realmente, chegar a informação na ponta, né? Os consumidores precisam entender como as coisas funcionam e viabilizar os projetos, né? Eu acho que encontrar onde as oportunidades estão e viabilizar, né? E muito bem posto a questão aí do Elon Musk, né? E tem uma intimidade muito grande, né? Tem uma sinergia muito grande entre as baterias e a mobilidade elétrica, né? A gente comentou também lá no início, né, que o preço da bateria ainda ele está um pouquinho salgado, né? O que dá uma freada, né, do ponto de vista aí de viabilidade, né? Mas, né, com cada vez mais o aumento, né, a massificação dos veículos elétricos, né, a gente sabe que a indústria ela vive de escala. Eu tenho escala, eu diluo custos, né, eu compro mais barato, matéria na cadeia inteira, né, na cadeia produtiva inteira. Então, com certeza, né, esse outro mercado que está aí, né, também de uma certa forma bem aquecido, vai nos ajudar, né, vai nos ajudar a impulsionar a utilização das baterias com sistemas de energia solar aqui que a gente está tratando, tá? Eu acho que é isso. Foi bem extenso aí a nossa discussão, né? Bem legal. Mais uma vez aqui, só respondendo algumas outras perguntas, né? A gente não conseguiu responder todas as perguntas, tá? Alguma outra pergunta que a gente não respondeu aqui, a gente vai procurar responder depois, foram muitas mesmo, tá? Respondendo algumas mais aqui, mais frequentes,
né, o pessoal perguntando se a gente vai disponibilizar esse vídeo depois, a gente vai sim colocar na nossa área de vídeos, lá no canal nosso no YouTube, tá? Então, dá um tempinho aí só para a gente processar aí, a gente já vai carregar lá, vai estar disponível para vocês. E, novamente, aqui o pessoal perguntando sobre o curso, como que obtém, né, mais informações sobre o curso de armazenamento, onde a gente mostra como fazer os projetos, mostra exemplos práticos, como eu falei, falamos sobre regulação de uma forma mais detalhada, parte de análise de viabilidade financeira também de uma forma bem mais detalhada, falamos de normas, tá? Então, manda aí eu quero, ou entre em contato aí com o Canal Solar, acessa lá canalsolar.com.br, vai ter o íconezinho ali do WhatsApp, ali na parte de baixo ali do celular ou do computador, vocês podem clicar ali e mandar suas dúvidas, que alguns dos nossos consultores irão os atender, tá? Professor José Marangon, professor Bernardo Marangon, queria aqui já agradecer a participação de vocês, não só aqui no webinar, mas também com a gente no curso, e gostaria de abrir aí também para vocês fazerem aí as devidas considerações finais aí do webinar. Bom, vou começar pelo Bernardo aí, aqui. Vai, professor, desculpa, professor. Não, pode ser o Bernardo aí, tanto faz. Obrigado aí pelo convite. Pode ir. Obrigado aí pelo convite e estamos aí para outras discussões aí, outros temas importantes, mas eu diria que o armazenamento hoje é um tópico importantíssimo. Obrigado aí, Bruno, obrigado, Bernardo, e vamos em frente aí, que tem muito desafio aí para a gente atacar e ganhar dinheiro, como diz aí o Bernardo, gosta muito desse vamos arrumar um jeito de viabilizar as coisas para ganhar dinheiro. Mas é isso, o setor elétrico está aberto aí e tem muita oportunidade aí pela frente. Vamos em frente aí, estou aqui aberto aí para discutir e participar de outros webinars aí. Obrigado. Perfeito. Bom, muito obrigado aí, Bruno, Canal Solar, professor Marangon, pela companhia. Acho que no curso a gente tem bastante mais tempo, né, para falar sobre esse tema que é extenso. Para mim, é uma aposta aí de que o armazenamento vai ser a nova fronteira aí de revolução, e é interessante como os players já estão posicionados, né, em função da Solar, essa capacidade, né, do integrador de criar produtos e vender, né, acho que desafia qualquer regulação. Então, venham assistir o nosso curso, peguem essa informação quanto antes, né, para poder conseguir construir aí modelos de negócio com armazenamento, que eu tenho certeza que vão, sim, trazer muito retorno aí para todos, né, os empresários, e para a sociedade e para o setor elétrico, principalmente. Muito obrigado aí, pessoal. Ótimo, é isso aí mesmo, né? Trazer progresso aí, a gente precisa utilizar a energia elétrica aí para impulsionar, né? Enfim, vários outros setores aí que a gente tem no nosso país. Mais uma vez, obrigado, professor Marangon, professor Bernardo. Gostaria de agradecer aí a vocês também, nossos espectadores que acompanharam aqui com a gente. Espero que a gente tenha conseguido solucionar aí as principais dúvidas que vocês tiveram, né? Mais uma vez, se ficou alguma dúvida capital, entre em contato com a gente, né? A gente passou aí alguns e-mails também para vocês entrarem em contato, né? A gente fica por aqui, né? Mais uma vez reitero aí o convite para o nosso curso do final de semana, e também aqui aproveito aqui, o pessoal vai mandar aqui também um link, né? Tá acontecendo agora uma reunião, né? Sendo aí presidida pelo pessoal da Absolar, mas é com todo o setor de energia solar, não só com os associados, para falar das questões aí relativas a 482, marco legal. Daqui a pouquinho o pessoal vai mandar aí no chat também aí para vocês terem o link, né? É importante todo mundo participar dessas discussões aí que envolvem o nosso setor, tá? Uma boa noite para todos, né? E a gente se vê aí mais para frente nos cursos ou no próximo webinar. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.